Fala, meu ser querido, eu espero que tudo bem. Prof. Sost, e nós iremos dar sequência à nossa querida amiga Ecologia, que, como você sabe, você vai encontrar na UEM, na UniOeste, na UEPG, na Federal do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, na FUVEST, na Unicamp, na Unesp, de norte a sul, leste a oeste desse meu querido país. No Exame Nacional do Ensino Médio também, nós já encontramos ecologia na forma de gráficos no seu histórico. Então eu gostaria que vocês tivessem um cuidado para analisar dinâmica populacional. Quando eu penso em populações, nós vimos nos conceitos que era um conjunto de seres de uma mesma espécie que viviam no mesmo local e, obviamente, ao mesmo tempo. Então eu tinha uma população. Só que essa população ela pode sofrer aumento de número de indivíduos, ela pode sofrer redução ou declínio no número de indivíduos e também ela pode se manter estável. A dinâmica populacional vai analisar justamente essas flutuações. Então a prova pode trazer para nós conceitos e termos interessantes, a prova pode trazer gráficos para nós analisarmos e interpretarmos algumas coisas. Começando por densidade populacional. O que é densidade, Sost? É o número de indivíduos por área ou volume. Se eu estou pensando no ambiente terrestre, eu vou pensar em área. Se eu estou pensando em ambientes aquáticos, eu vou pensar em volume. Por exemplo, a prova fala para você que num período de tempo, nós teremos um crescimento ou um número de indivíduos num determinado espaço. No Parque Nacional do Iguaçu eu tenho 10 quilômetros quadrados e eu tenho 10 onças. Então eu tenho 10 quilômetros quadrados e eu tenho 10 onças. Qual é a densidade populacional? 10 onças por 10 quilômetros quadrados. Então a densidade de uma onça por quilômetro quadrado. Agora eu posso pensar em ambiente aquático. Eu tenho lá 10 metros cúbicos de água. Eu tenho 100 indivíduos de uma espécie X de peixe. Eu vou ter 100 indivíduos por 10 metros cúbicos. Uma densidade de 10 indivíduos por metro cúbico. Então a densidade é o número de indivíduos por área ou volume, dependendo do ambiente. A prova pode falar que alguns fatores vão interferir nessa densidade. E esses fatores a prova chamará de taxas. A prova fala para você que a taxa de natalidade é o número de indivíduos que nasce num determinado período de tempo, certinho? A taxa de mortalidade é o número de indivíduos que morrem num determinado período de tempo, exatamente. Então, isso aqui, natalidade, faz a população crescer. Mortalidade, faz a população declinar. E ainda nós temos taxa de emigração, a saída de indivíduos de uma determinada população, e imigração, que é a entrada de indivíduos. Uma população, ela está restrita a um local. Então, indivíduos de outros ou populações próximas podem entrar nessa população que eu estou analisando. Então, por isso eu penso em emigração e imigração. Beleza? Só que aí a prova junta os fatores. Ela fala para você assim, uma população cresce quando? Quando as taxas de natalidade mais imigração serão maiores que a mortalidade e a imigração. A Federal do Paraná já deu, por exemplo, quantidade de nascidos e mortos num período de 5 anos e você tinha que somar natalidade mais imigração. Nasceram 10, entraram 10, 10 mais 10, 20. Agora morreu 3 e saiu 2, 3, 2, 5. Então, eu tive um aumento de 20, mas eu tive uma perda de 5. Então, eu vou ter um crescimento ali de 15 indivíduos. Então, eu vou analisando essas situações. Agora, eu tenho uma população estável quando? Quando as taxas de natalidade mais imigração se mantêm igual à mortalidade e imigração. Então, ela se mantém constante. E declínio populacional quando a natalidade e a imigração, a soma delas, são menores que a mortalidade e a imigração. Então a prova faz essa observação pensando nas taxas. Beleza!
natalidade e imigração faz a população crescer, mortalidade e emigração faz a minha população diminuir. Só que, sócio, apareceu um gráfico na minha prova. Eu tinha um gráfico que mostrava várias situações e ele colocava números ou termos. Então, beleza, você vai associar número de indivíduos com o passar do tempo. E nesse gráfico ele mostrava para nós o potencial biótico de uma espécie. Então, uma espécie, ela se instala no ambiente. Esse ambiente é novo para essa espécie quando ela acaba de chegar. E aí, no início, ela tem um crescimento lento. O potencial biótico, PB, é o potencial reprodutivo da espécie. É a capacidade dela deixar descendentes, na ausência dos fatores que impedem o crescimento populacional. Se as condições fossem ótimas, as espécies deixariam muitos e muitos e muitos descendentes. A quantidade ia crescer infinitamente. Mas na natureza existem fatores de resistência. No gráfico, essa área aqui achurada, ou pintadinha aqui no meio, vai representar a resistência do meio ou ao meio. Essa resistência, ela representa o conjunto de fatores que impedem o crescimento populacional. Então eu tenho o potencial biótico, que é a linha crescente, a taxa de reprodução. Nas condições normais, a população tende a crescer infinitamente. Agora, existem fatores de resistência, o que impede esse crescimento. A falta de habitat, a falta de alimento, a presença de predadores, a presença de parasitas. Então, isso pode dificultar o crescimento populacional. E aí, essa espécie vai manter um crescimento em cima do que nós chamamos de K. O K é a carga biótica máxima, também conhecida na prova como a capacidade de suporte, que é aquilo que o ambiente pode suportar. A Federal do Paraná, numa questão de segunda fase, já colocou o gráfico, apontou para você pedindo o que era o PB, potencial biótico ou reprodutivo, o que era a resistência do meio, os fatores que impedem esse crescimento populacional, o que era K, carga biótica ou capacidade suporte. É aquilo que o ambiente suporta. O número de indivíduos ou a quantidade dele, porque no ambiente nós temos os recursos para aquela espécie se desenvolver. Beleza? Mas sócio, eu fiz outras questões e apareceram gráficos diferentes. Apareceu um gráfico de crescimento exponencial. Esse crescimento exponencial eu posso tirar aqui do potencial biótico e projetar aqui para você. Então esse crescimento exponencial seria um crescimento ótimo. Se as condições se manterem constantes e forem sempre ótimas, as espécies tendem a deixar descendentes, a deixar descendentes, a deixar descendentes. A Universidade Estadual de Londrina já associou esse crescimento, aqui geral, com as ideias darwinistas. Você vai falar, ô sócio, como assim? Darwin pensava naquela situação que as espécies deixam mais descendentes de que o ambiente pode suportar. Aqui você está vendo uma condição ótima. Se a condição for ótima, a espécie tende a deixar descendentes. Na natureza, as espécies elas vão demonstrar um crescimento que nós chamamos de logístico. Ele tem uma curva sigmoidal. No início, a espécie se adapta às condições, ela cresce lentamente, até porque eu tenho poucos indivíduos, ela se adaptando depois e aumentando um pouquinho o número de indivíduos, ela tem capacidade de executar um crescimento rápido. Quando ela cresceu bastante, ela vai entrar em cima desse K, porque o ambiente começa a ter uma limitação de recursos. Esses indivíduos começam a competir por esses recursos e aí o crescimento vai sendo lento em cima do K, ou carga biótica máxima. Então eu gostaria dessa lembrança e desses termos para você não ser surpreendido por nenhuma prova. E olha só, a UniOeste ainda traz para nós um crescimento chamado absoluto e um crescimento relativo nessa questão. Do Vestiba de 2011, nós pensamos em crescimento absoluto e crescimento em relativo. Então vamos por partes.
crescimento, a gente vai pensar, obviamente, no aumento de número de indivíduos da população. Absoluto e relativo, a gente tem uma relação de fórmulas para associar. Absoluto é a minha população final menos a minha população inicial dividido pelo tempo. Crescimento relativo, a minha população final menos a minha população inicial dividido pela minha população inicial dividido pelo tempo. Então aqui eu tenho uma relação com a minha população inicial. E aqui eu quero saber o quanto houve de aumento direto de indivíduos. Vamos aplicar UniOeste Vestibular 2011. Olha só, ela fala para nós que existia uma espécie A que tinha uma população inicial de 1.000 indivíduos. Passaram-se 2 dias, nós temos 4.000 indivíduos. Muito bem, então vamos pegar essa espécie A. Qual que é o crescimento absoluto da espécie A? O crescimento absoluto é a população final, 4.000 indivíduos, menos a população inicial, 1.000 indivíduos. Então isso vai dar 3.000 indivíduos, divididos por um espaço de 2 dias, isso dá 1.500 indivíduos por dia. Então isso foi o meu crescimento absoluto. Se você pegar 4.000 menos 1.000, vai dar 3.000. 3.000 dividido por 2 dias vai dar os 1.500. Tranquilinho, sem estresse. Esse é o meu crescimento absoluto. Agora, por que relativo, Sost? Porque a gente vai pensar em comparar com a população inicial. Então, o meu crescimento relativo é a população final. 4.000 menos 1.000. Isso dá 3.000. Dividido pela população inicial. 1.000. 3.000 dividido por 1.000 dá 3. Dividido por um espaço de tempo de 2 dias, isso dá 1,5 indivíduo por dia. Mas não é que aumentou 1,5 por dia. A população aumentou 1,5 vezes nesse período de um dia. Ou seja, de 1.000 teve um acréscimo de 1,5 vezes. Então eu tive 1.000 vezes 1,5, 1.500. Então era 1.000 mais 1.500. Aí mais um dia, mais 1.500. Então eu tenho um final de 4.000 indivíduos. 1.000 mais 1.500 foi para 2.500, mais 1.500, 4.000 indivíduos. Então esse crescimento relativo é 1,5 vezes o tamanho da população inicial. Olha na situação B. A situação B, a espécie B tem uma população inicial de 20.000 indivíduos e uma final de 50. Qual é o crescimento absoluto? 50 menos 20, 30.000. Dividido por 2, 15.000 indivíduos por dia. Beleza? Agora, qual é o crescimento relativo? Qual é o crescimento relativo? 50.000 menos 20.000, 30.000. Divididos por 20.000, que era a população inicial, vai dar 1,5. Dividido por 2, que é o período de tempo, dá 0,75. Quer dizer que eu tive um aumento de 0,75 vezes a população inicial. Então, 20.000 vezes 0,75 dá 15.000. Então, em um dia aumentou 15.000. 20 foi para 35.000. Mais um dia, 15, 35.000 mais 15.000, 40, 50.000 indivíduos. Perceba que a população A tem um crescimento relativo maior que a população B. E o que significa isso, Sost? Significa que a população A cresce mais rapidamente. Significa que a população A tem um potencial biótico reprodutivo maior que a população B. Então, muito cuidado, olhe bem para o exemplo, qualquer coisa, volta o vídeo, entenda ele, porque isso pode ser cobrado em outras provas, em outros vestibulares desse Brasil afora. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, deixe o seu like. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, bem na bio. Um abração e bom estudo!